Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 32º Congresso de Medicina Ortomolecular, utilizando o espaço da FAPS TV. E agora para entrevistar meu amigo Daniel Sarques, médico que trabalha em Brasília. E essa pergunta eu guardei para fazer para você, pelo teu tipo de medicina, a maneira como você conduz os teus pacientes, que eu sei muito bem porque eu te acompanho de longe, mas eu te acompanho. Agora está uma febre, Netflix botou lá um documentário que chama Heal, que é um documentário que mostra casos clínicos de pessoas que tinham doenças incuráveis, ou talvez curáveis, mas somente com terapias muito agressivas, né, como quimioterapias, fala ali de pacientes com câncer, pacientes com esclerose e tal. E esse documentário, ele aborda essa questão da reprogramação do DNA através de estímulos da mente, né? Algo que a gente chama de autocura. E eu sei que você é um cara que estuda isso e aplica isso com os teus pacientes. Explica para nós um pouco de como funciona isso, porque as pessoas quando ouvem parece que soa como uma bruxaria, né? Isso é uma bruxaria, isso é coisa do capeta. Explica para nós, porque tem um cunho científico nisso, né? A neurociência explica isso. Como que você enxerga isso e como que você passa para os teus pacientes? Legal. Olha só, Samuel, e eu tenho certeza que você faz isso também, e uma série de médicos fazem, e alguns nem sabem que fazem, mas fazem. E não só médicos, né? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que médico nenhum cura nada. Ao meu ver é isso. O médico ele leva o organismo desse paciente para um processo, e esse processo faz com que exista uma organização, uma reprogramação, uma reorganização, para que o próprio organismo faça essa autocura, faça essa correção. Então, se eu tenho uma exposição a coisas que são maléficas e eu faço uma reorganização para que aquela coisa maléfica não seja exposta mais naquele corpo, o corpo ele começa a fazer uma autolimpeza. Obviamente, para eu chegar nessa autolimpeza, então eu equilibrei bioquímico, eu equilibrei essa parte fisiológica, mas eu tenho que reprogramar também esse consciente. Existe também um negócio chamado esse inconsciente coletivo. Então existem pensamentos que são comuns a várias pessoas. Então se as pessoas vibram naquele mesmo tipo de pensamento, a chance de acontecer aquilo ela é aumentada. Vou dar um exemplo. Se você tem uma família de hipertensos e você fala assim, minha família toda tem hipertensão, e você ainda não tem hipertensão, mas se você se considera da família, possivelmente você vai criar uma hipertensão em você. Por quê? Para eu fazer parte daquela família, eu preciso ter hipertensão. Isso é um movimento. Esse mesmo movimento, ele pode ser o inverso. Entendeu? Se eu faço o movimento inverso e falo assim, poxa, eu estou me cuidando, eu estou me equilibrando, eu estou fazendo atividade física, eu estou fazendo o que é alcançável a mim para que eu fique bem, e aí você começa a vibrar nisso, as coisas podem ficar bem. Essa questão de pensamento é tão engraçada que isso já aconteceu com você, pode ter acontecido, de você pensar numa pessoa e aquela pessoa ligar no seu celular naquela mesma hora. Ou você pensar numa pessoa, você está no shopping e você encontrar com aquela pessoa. Isso chama energia mórfica, né? Esse é um Acontece ponto. Muito durante o dia e a gente não se dá conta disso. Exato. Então, essa questão dos inconscientes, ou do consciente profundo, talvez, é fazer conexões. Então é possível de fazer curas também nessa forma. Imagina o seguinte, a pessoa fala assim, ai, a minha dor tá aqui, ai, a minha dor não sei o que. A minha não, porque se for minha, ela nunca vai deixar de estar aqui, porque é minha. Então, a dor que está nesse lugar, entendeu? Ou essa doença, não a minha doença. A doença não é sua. Então, essas reprogramações neurolinguísticas, inclusive, a gente consegue fazer com que a cura ela possa ser mais fácil de acontecer. Porque se enquanto é seu, é mais difícil de sair. Mas se não é seu, é mais fácil de ir embora. Existem outras técnicas, por exemplo, uma que chama Theta Healing, que você pode fazer ativação de DNA, que foi um ponto que você levantou aí. Então, a partir de mudanças de crenças, eu consigo gerar um processo de cura. Isso existe e
E eu tenho N casos lá na clínica e eu tenho certeza que outras pessoas também têm casos interessantes nesse sentido. A questão é equilibrar o corpo e fazer uma reprogramação de crença, de acontecimentos, de relação de pessoas. Tudo isso é bem possível, sim. Daniel, e os teus pacientes, eles entendem e aceitam isso? Porque, né, eu recebo pacientes de todas, não vou nem dizer crenças, porque isso nem envolve crença, mas assim, tem gente que é muito cética em relação ao poder da mente, ao poder das palavras. Eu demorei muito para aprender isso, né? A minha mãe sempre me dizia assim, cuidado com o que você pensa e com o que você fala. As palavras e os pensamentos têm muita força. Eu achava que isso era coisa de gente velha que propagava um ditado, né? E hoje eu entendo isso, mas nem todo paciente que entra no consultório, infelizmente, consegue entender isso que a gente tenta passar para ele, né? Os pacientes que hoje procuram você, o perfil desse paciente, ele aceita isso numa boa? Olha, a grande parte aceita, justamente porque já é uma coisa que eu me posiciono assim em muitos locais. Então, por me posicionar assim, aquela questão da energia que vai e vem, então quem vem geralmente já está pensando nesse formato. Obviamente, nem todas as pessoas vão querer esse formato. E com isso, a gente pode usar muitas vezes de um floral. Então eu indico uma pessoa que trabalha com floral, aromoterapia. Então, em algum dado momento, essa pessoa pode falar, opa, floral funcionou, aromoterapia funcionou, acupuntura funcionou, eu vou começar a ir um pouco mais além. Eu vou falar além. Vou me permitir mais, né? E aí as coisas vão acontecendo. Então, às vezes a pessoa vem com uma carapaça, uma armadura, e muitas vezes essas armaduras são mais por uma proteção por algo que ela quer guardar ou quer deixar quietinho ali, e ela vai se deixando acontecer, né? Imagina que tem uma ferida e algumas pessoas, quando a gente levanta essa feridinha, vai querer terminar de arrancar essa ferida, outras vão falar assim, tá bom por aí. Outras vão falar, não, deixa a feridinha de volta e aperta a feridinha. Então, os movimentos, eles são diversos. Eu vou apresentar um formato. Se essa pessoa vai querer aceitar o formato como um todo, legal, vamos junto. Vou pegar na sua mão e a gente vai sair caminhando nessa trilha e chegar em algum momento, em algum destino. O ponto fundamental, ao meu ver, não é nem a linha de finalizar, né? É o caminho em si que tá acontecendo. Muitas vezes eu atendo um paciente com câncer e o paciente para de ter queda de cabelo, para de ter náusea, para de ter dor. E aí eu percebo que daqui a pouco ele nem está mais preocupado com a cura. Ele está, às vezes, preocupado de estar bem naquele momento, né? Porque o presente é agora, de fato, né? Amanhã é outro dia. Hoje eu estou bem? Legal. Vamos continuar. Alguns, e na verdade um número grande desses pacientes que estão preocupados em estar bem, eles conquistam a cura. Porque eles não focaram apenas na cura. Só preocuparam de estar bem, estar tranquilo, cabeça leve, estar grato. Eu tenho duas pacientes bem recentes agora, e ambas com câncer. E fizeram tratamentos similares, não parecidos, afinal são individualizados os tratamentos. E nenhuma das duas vai precisar fazer nem quimioterapia nem radioterapia. E as duas, em teoria, teriam indicação. Mas depois da biópsia, nenhuma das duas vão ter que fazer isso e eu achei fantástico. Uma me ligou, ficou feliz, tá assim, super empolgada, porque não vai ter que fazer nem quimio nem rádio. Afinal, poxa, é só fazer a cirurgia. A outra tá arrasada, que vai ter que fazer uma cirurgia. E aí, eu não sei o que vai acontecer. Mas a gente imagina. Mas é uma situação complexa isso aí, porque eu falo, poxa, ela podia estar mais feliz, porque a cirurgia já era fato. Né? Se ela entendesse o que a gratidão poderia promover para o resto da cura dela. Exato. A gente sabe que das duas, sem nem eu conhecer o caso, qual delas tem mais chance de dar tudo Exato. certo, né? Então, assim, esse movimento de gratidão é um dos mais fortes remédios que essa pessoa pode tomar. E a felicidade que essa paciente está é tão grande que a tumoração que uma delas tinha, a que está super feliz,
não estava sendo mais palpável, fez ultrassom, não conseguiu encontrar com ultrassom, e aí eles tiveram que fazer uma ressonância, faziam outros exames, porque a tumoração diminuiu muito, muito. Essa que é mais grata. É impressionante isso. Eu acredito. Daniel, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por participar do nosso canal aqui. Vai estar escrito aqui embaixo a rede social, o Instagram do Daniel, para quem for lá de Brasília, quiser seguir ele, acompanhar o teu trabalho, e para quem não for de Brasília também, né? Porque seguir pessoas que propagam o bem sempre é muito bom. Brigadão, viu, querido? Muito obrigado mesmo. Grande abraço.